Graça e paz. Amém. Quero compartilhar com a igreja uma palavra em Jeremias, capítulo 2, verso 4 e 5. Jeremias 2, 4 e 5. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Vou fazer uma oração. Senhor, grandioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora, Senhor. Peço-te, Senhor, abençoa-nos essa noite, meu Pai, que estamos aqui, meu Deus, te rendendo culto, graça, louvor e adoração, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de receber. Não há outro, meu Pai, digno, não há outro mediador, não há outro, Tu és o único, meu Pai. E te pedimos que a cada dia o Senhor venha incultar mais a isso no nosso coração e na nossa mente, para sabermos, meu Pai, que por maior que seja um acontecimento, qualquer coisa, nada é maior do que o Senhor. Nada, meu Pai. Então, te entregamos, eu peço ao Senhor, eu entrego essa noite nas Tuas mãos, todos os trabalhos, entrego nas Tuas mãos, peço a Tua direção, a Tua bênção, e que toda palavra falada aqui, Senhor, ela venha trazer o propósito pelo qual o Senhor deixou ela para nós, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Eu te agradeço por essa oportunidade, obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então, aqui, esse mês eu peguei um pouco para meditar no livro de Jeremias, e para mim ele é um livro assim, bem forte, que mexeu bastante comigo, desde o chamado de Jeremias, que ele foi chamado ainda jovem, o desafio pelo qual ele foi chamado, as tensões que Israel passavam na época. E Jeremias, ele a princípio ele falou assim: Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso que o Senhor está me pedindo. E o Senhor falou para ele assim: você tem sim, porque eu te conheço antes mesmo, no ventre eu já te conhecia, eu já te chamei, eu já te coloquei como profeta, e eu vou colocar as minhas palavras na tua boca e você vai falar. Então, Jeremias, nessa época aqui, ele tinha uma palavra difícil para falar para o povo de Israel, que o povo tinha se afastado, estava vivendo um momento de idolatria naquela época, e o Senhor já sabia o que viria a acontecer, né, com o tempo, e o Senhor levantou Jeremias como profeta para falar: olha, vai lá e fala para o povo que eu ainda os amo, eu ainda quero restabelecer aliança com eles, porque eu tenho visto tudo que eles têm feito. Eles têm andado por caminhos que não são os meus caminhos, né? Eles têm se dado à vaidade, à levianidade, fazendo coisas que não me agradam. Até mesmo, em certo ponto, Deus fala que o povo ia lá, fazia o sacrifício para cumprir um ritual, para cumprir a lei, mas o coração do povo não estava com Deus. Eles faziam aquilo para cumprir. Aí, trazendo para hoje, eu fiquei refletindo, é como se hoje eu estivesse indo na igreja, na casa do Senhor, ouvindo a palavra, cumprir um ritual, mas eu não tivesse ali o meu coração quebrantado, o meu coração de fato sendo transformado, absorvendo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, é como se eu viesse na casa do Senhor hoje, ou eu pegasse a palavra do Senhor e
e lesse e ouvisse a voz do Senhor, mas continuasse fazendo as minhas práticas, continuasse a viver a minha vida como se nada tivesse acontecendo, continuasse fazendo as minhas coisas erradas, que não agradam o Senhor. Então me chamou a atenção, e o livro ele é bem extenso, ele tem muitas coisas, mas eu quis pegar um trecho assim, que é onde o Senhor dá mesmo uma advertência. Ele fala assim: o que eu fiz? O que eu fiz para os teus pais? O que eu fiz para vocês se afastarem de mim? Porque a única coisa que eu peço é que vocês me obedeçam, andem nos meus caminhos, façam aquilo que eu oriento. Porque também não é uma coisa, se a gente for ver, uma coisa difícil que o Senhor nos pede. Tudo que o Senhor nos pede é para o nosso bem. Então, assim, todas as leis que o povo recebeu, né, o povo de Israel nessa época, todas as leis, todos os rituais que tinham que cumprir, por mais que eles fizessem aquilo só para cumprir uma regra, mas Deus instituiu, estabeleceu, porque era algo que tinha que ser feito. Né? Igual o pastor falou no último culto sobre as leis, né? Se nós vivêssemos num mundo que não tem leis, que não tivesse leis, e que cada um faz o que quer, como no tempo de Juízes, lá que não tinha leis e não tinha o rei, no caso, e cada um fazia o que queria. Se fôssemos nós hoje, nós já estaríamos perdidos. Então, tudo que o Senhor instituiu foi para preservar o povo, seja na saúde, seja, a gente vê muito na saúde física, né, que o Senhor falou: olha, não coma isso, não coma desse alimento, não coma aquele alimento, se purifique, espere 7 dias para fazer tal coisa, aconteceu isso, espere 7 dias. Mas a gente vê muito também um agir no espiritual, na mente. Por que algumas coisas o Senhor proibia de fazer, entendemos que é errado fazer? Porque o impacto disso na nossa vida, na nossa mente, no nosso psicológico. Porque uma coisa ruim que às vezes a gente faz, e não fomos criados para isso, aquilo fica martelando dentro de nós. Aquilo fica nos tirando a nossa paz, o nosso sossego. Às vezes a gente até se reconciliou com alguém que a gente fez uma ofensa, alguma coisa, mas ainda assim aquilo ali fica nos martelando. Então eu quis refletir nesses 2 versículos aqui do livro, que nessa época aqui, Jeremias ele foi chamado para alertar o povo estava distante, o povo estava em idolatria, o povo cumpria a lei, alguns ia lá fazer o sacrifício, cumpria o ritual, e depois eles iam para fora, faziam os rituais para os outros deuses, e o Senhor estava vendo aquilo, o Senhor falou: chega, eu não quero mais isso. Só que o Senhor também estava vendo que estava vindo ali um outro, no caso aqui, ele conta a história da Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que ele vinha, por onde ele passava, né, os países que ele passava, ele vinha devastando, e chegou um ponto que o Senhor alertou, pediu para Jeremias estar alertando o povo, falar assim: olha, se vocês não se voltarem para mim, esse povo, esse rei, ele vai tomar conta de vocês. Vocês vão ser devastados, porque eu não vou proteger. A minha mão não vai proteger vocês. Então, ou vocês se voltem para mim, ou eu vou entregar vocês na perdição, e vocês vão ser levados cativos e tudo mais. Então, infelizmente, nós vemos que a história de fato aconteceu, né? O povo ficou em desobediência, o povo não obedeceu, e realmente o rei da Babilônia chegou lá, o Nabucodonosor chegou e levou muitos cativos, e tem todo um contexto, uma história. Mas o que fica evidente é o amor do Senhor, o alerta que o Senhor deu. Antes que acontecesse, o Senhor foi lá e deu a oportunidade para aquele povo se arrepender. E da mesma forma, nós hoje, nós estamos recebendo alerta. Cada dia que nós viemos aqui, que nós ouvimos o pastor falar, é um alerta. Cada dia que pegamos a palavra do Senhor para meditar, é um alerta. O Senhor tem nos dado oportunidade. O Senhor tem tido compaixão e misericórdia de nós. Ele tem nos avisado. Mas vai chegar um ponto que o Senhor, ele não vai mais
ter essa misericórdia, essa compaixão. Vai chegar um ponto que o Senhor falar, chega, eu já avisei demais, e agora eu não vou mais lidar com vocês, né? Assim como aconteceu com Israel. Então, eu quero fazer uma leitura aqui de uma meditação, uma reflexão em cima desse texto, no geral, sobre o livro de Jeremias, mas também do amor e da benevolência que Deus teve naquela época e que Ele hoje continua tendo com as nossas vidas, com a oportunidade que estamos tendo hoje. Vou compartilhar aqui com os irmãos sobre o livro de Jeremias, né? Jeremias ainda era jovem quando a voz de Deus o alcançou, chamando-o para uma missão difícil. Ele temeu, achando-se incapaz, mas Deus lhe disse que colocaria suas palavras em sua boca e o fortaleceria diante do povo. Chamado para ser o profeta às nações, Jeremias deveria alertar Israel sobre o caminho de destruição que estavam seguindo. Jeremias pregava que a idolatria e a injustiça estavam afastando o povo da proteção de Deus e que o arrependimento era urgente. Mesmo rejeitado, perseguido e ridicularizado, Jeremias continuou firme. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, pedindo que o povo se voltasse ao Senhor. Sua mensagem era dura, mas cheia de amor, pois Deus desejava salvar e não destruí-los. Quando os inimigos se aproximavam, Jeremias clamava ao povo para que abrisse os seus olhos. Ele lembrava que Deus tinha planos de paz, não de mal, mas esses planos só seriam vividos se houvesse retorno sincero aos caminhos do Senhor. Jeremias chorava pela cidade, ele não desistia, mesmo quando ninguém parecia ouvir. Sua fidelidade se tornou um testemunho de coragem e obediência, mostrando que permanecer fiel é mais importante do que ser aceito. Hoje, a sua história nos faz olhar para a nossa própria vida. Assim como Israel, muitas vezes nós seguimos caminhos que nos afastam da vontade de Deus. Numa reflexão, Jeremias nos ensina que ainda existe tempo para voltarmos. Ainda dá tempo de corrigirmos, de ouvir a voz do Senhor e nos voltarmos para o propósito que Deus tem para a nossa vida. A mensagem deixada por Jeremias atravessa séculos. Deus alerta porque Ele nos ama. Ele corrige porque Ele deseja nos salvar. Ele fala porque ainda há esperança. Assim como Jeremias, nós somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando é difícil. Somos chamados a confiar em Deus, porque Deus sustenta quem obedece. Então, igreja, que nós possamos meditar um pouquinho em cima dessa palavra, porque podemos ser comparados com a Israel daquela época. Hoje, estamos no tempo da graça, estamos aqui ainda recebendo a palavra do Senhor, temos a oportunidade ainda de sermos alimentados pelo Senhor, e estamos no tempo ainda que o Senhor, Ele clama, né? Então, assim como Ele chamou Jeremias na época lá de Israel, hoje tem o pastor, tem missionários, tem tantos aí fazendo a obra do Senhor, e graças a Deus nós vivemos num país onde existe essa liberdade, diferente de alguns países que infelizmente as pessoas não têm a liberdade de compartilhar a palavra de Deus. Então, estamos aqui no tempo de nos voltarmos para o Senhor, de agradecermos por esse momento, de ter essa oportunidade e cada vez mais buscar ter o nosso coração quebrantado, buscar ter o nosso coração voltado para as coisas de Deus, para entender, saber qual é o propósito dele. Por mais que achamos que o nosso problema é difícil, que, mas você não me entende porque a minha situação é difícil. Realmente, eu não entendo. Às vezes, eu não entendo nem as minhas situações. Mas a mensagem aqui é para dizer que há sempre uma chance de recomeço quando nós decidimos seguir o Senhor.
porque o Senhor, Ele que nos guia, nos fortalece e nos direciona. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tá? Deus abençoe.